Oi, então hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês mais um versículo da Bíblia, e é um versículo que assim ultimamente Deus falou muito comigo através dele. Está em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, no caso eu vou ler a parte A e a B, mas a B foi a que mais me tocou. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, e nunca jamais te abandonarei. Então, faz uns meses atrás, uma amiga me passou um áudio com uma música da Cláudia, não sei o sobrenome dela, eu sei que é Cláudia Canção, a gente pode encontrar no YouTube, e o nome da música é Eu Cuido de Ti. Então eu recomendo que você ouça essa música, né? Procura o canal da Cláudia, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo assim como falou comigo. Mas uma parte dessa canção da Cláudia, né? Eu Cuido de Ti, ela fala assim, né? Quando o céu está de bronze e parece que não muda, aquela situação que nada muda, né? Então é sobre essa parte da canção dela aqui que eu quero falar hoje, nesse versículo, né? Porque quando nós estamos passando por uma necessidade, quando precisamos que Deus, de alguma maneira, estenda a mão, né? De alguma maneira eu digo assim porque quando a situação chega que nós já fizemos tudo que podíamos fazer e já colocamos em prática aquilo que a gente chama, né? Já fiz a minha parte, já esperei mais um pouco, já orei a Deus, já perguntei se tem alguma coisa errada, né? E esse ser todo-poderoso que pode estender a mão e mudar a situação a qualquer momento não faz nada, absolutamente nada. E essa é a parte mais difícil, assim, para mim, né, na minha experiência cristã, de todos os anos que eu ando com o Senhor, é a parte que eu acho assim mais difícil para nós seres humanos compreender essa dimensão do amor de Deus. Eu até não digo só quando a gente chega a compreender que ali nessa situação de não estender a mão e nos deixar esperar havia amor, depois até que a gente se conforma. Mas dentro da situação não tem como a nossa lógica humana pensar que um Deus de amor vai me deixar esperando tanto tempo, vai me deixar apavorado, vai me deixar doente, vai me deixar sofrendo dor. A gente já viu pessoas que a gente pensa assim, não dá para piorar, né? Era a hora de Deus estender a mão, a hora de Deus curar. E durante esse tempo é muito difícil, então os pensamentos, né? Todos nós somos, na nossa essência humana, desconfiados quanto às intenções de Deus a nosso respeito. E o trabalho diário de Satanás e do adversário de Deus é caluniar Deus, né, e nos fazer sempre pensar o contrário, nos remover da posição de fé. E no momento que nós somos removidos dessa posição de fé, entra a dúvida, entra o medo, o desespero e todo tipo de coisas que nós já conhecemos, né? Então, quando, digamos assim, alguém que pedimos ajuda para essa pessoa e ela diz, olha, eu gostaria muito de te ajudar, puxa, se eu tivesse aqui um dinheiro para te emprestar, ou se eu tivesse condições eu te ajudaria, mas eu realmente não posso. Isso nos consola, né? Nos conforma, puxa, mas e Deus, que tem todo o poder e tem tudo e não nos ajuda? Nessa fase é muito difícil a gente acreditar de que Ele vai ajudar, e então começa a vir o desespero, né? E numa fase dessas, assim, na minha própria vida, Deus me trouxe então esse versículo, né, que primeiro é para a gente estar contente, não cair numa situação de avareza. Isso aqui está falando com relação à situação financeira. O que é a avareza? É a gente não querer gastar mais, tipo, puxa, se eu tenho ainda esse dinheiro, eu não posso gastar de jeito nenhum. Aí depois ainda vem um gasto, né? Vem alguém, pede emprestado, mas você, não, isso aqui eu não posso gastar, eu tenho que ter a minha reservinha. Ou então a avareza também se dá de outra maneira, né? Aquela pessoa que compra uma coisa hoje, de tarde, de noite já não está mais contente, já quer outra.
né? É aquela situação de não estar contente com nada. Então o que a Bíblia está falando? Fica contente. Isso também não quer dizer, eu não vou poder melhorar, não vou poder comprar uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor. Não é disso que Deus está falando, né? Está falando para viver contente, satisfeito com Deus, satisfeito com aquilo que Ele tem colocado no prato hoje, né? Mesmo o povo lá de Israel, que era o maná, que eles não estavam gostando, mas ficar contente com Deus. E a segunda parte, então, desse versículo, que é a que me tocou muito, é que Deus está dizendo assim, Ele tem dito. E onde é que Ele tem dito? A gente vai encontrar esse versículo em duas partes do Velho Testamento. Uma Ele falou para Josué, numa situação que não era financeira, mas com relação aos inimigos de maneira geral. E a outra Ele fala, está no livro de Deuteronômio, onde Moisés está advertindo o povo, a confiança e coisa e tal. E aqui, né, o apóstolo Paulo está falando dentro de uma situação financeira, que eu acho assim que a doença e a situação financeira, né, quando toca na nossa existência, são as duas coisas que mais nos apavoram. Não assim ficar gripado, mas uma doença, né, que vai facilmente nos levar à morte. Então o que Deus está dizendo aqui é que eu tenho prometido, né, que eu nunca te deixarei e jamais, nunca jamais te abandonarei. E a diferença dessas duas palavras foi que me interessou o que é deixar e o que é abandonar, né? Deixar no sentido literal, essa palavra, isso no hebreu, né? No Novo Testamento a Bíblia eles estão escrevendo em grego, é um sentido parecido, mas no sentido hebraico quer dizer assim, eu não vou afrouxar minha mão, eu vou segurar na tua mão firme e não vou afrouxar, quer dizer, não vou, no sentido ainda mais literal, no nosso português, eu não vou te largar de mão. Aqui no sul a gente costuma dizer, larguei de mão, não deu, larguei de mão, né? Se terminou um namoro com alguém e tal, larguei de mão. Então o que Deus está dizendo é que eu não vou te deixar. E essa situação que muitas vezes a gente tem dificuldade de acreditar, como é que Deus diz que vai estar sempre comigo, como é que uma pessoa que pode tudo está então aqui do meu lado, está vendo tudo e não faz nada. Então o que nós começamos a pensar? Que isso não é verdade. Deus não está sempre comigo, de alguma maneira Ele me deixou, né? Mas Deus está dizendo não, mesmo que eu não esteja agindo agora, eu estou contigo, nunca vou te deixar na mão, né? Nunca vou te deixar só, nunca vou mudar naquelas promessas que eu prometi para ti. E abandonar, a diferença de abandonar é estar com alguém em algum lugar e sumir, deixa a pessoa lá no deserto, no lugar onde ela precisa de ajuda e não volta mais, né? Não volta nunca mais. E com relação a abandonar, né, a gente vai notar que ali tem uma repetição também, nunca, jamais te abandonarei. Quer dizer, Deus nunca em toda a eternidade não vai abandonar, e esse jamais quer dizer nenhuma vez. Nenhuma das vezes que te parecer que tu está sozinho, que está no lugar, que está tudo escuro e que eu não estou do teu lado, eu te abandonarei. Então, eu quero assim te consolar, né? Da mesma maneira como esse entendimento assim dessas palavras me trouxeram consolo numa situação onde eu não estava vendo, né? A presença de Deus, estava me parecendo que não podia Deus estar ali. E em outra situação que não assim que eu tenha dúvida, o Espírito Santo me deixou, me abandonou, nisso não, né? Mas muitos questionamentos vêm na nossa mente. E a gente lida com muitas pessoas através das salas de cura e a gente nota que a marca principal do medo, né, e da ansiedade, de tudo, são dúvida nessas duas coisas, né? Uma que vem, será que é algum pecado, alguma coisa que eu fiz, que Deus não está me falando? Será que é coisa do passado? Será que que Deus não tem mais esse plano para a minha vida, né? Porque uma situação é o plano, os planos que Deus tem para nós com relação a casamento, a trabalho, isso são situações, né? Mas aqui nós estamos falando do amor e da fidelidade de Deus. Será que Deus não tem um marido para mim? Pode ser que não tenha no plano de Deus que eu case. Será que Deus não vai me levar para tal lugar? Pode ser que não.
mas essa situação de estar conosco, de nos socorrer, né, de nos ajudar, de cuidar de nós, principalmente essa palavra, né, que é tão preciosa na música da Cláudia, eu cuido de ti. Essa é a promessa que Deus está nos fazendo, e ela é uma promessa tremenda, né, que Deus nunca vai nos deixar, em toda a eternidade nunca vai nos deixar e nunca jamais vai nos abandonar. Como Ele prometeu, Ele estará sempre conosco, e como a música da Cláudia também fala, Ele sabe a hora certinha de nos dar a vitória, né? Mesmo que a hora certa para nós é quando a gente está desesperado, é agora que eu quero, pior que isso não pode ficar. Mas Deus sabe exatamente, né? Com Ele não existe acidente, né? Tipo assim, cuidado Deus, se ficar pior pode acontecer isso e aquilo, não pode acontecer nada de que Deus não esteja no controle. Assim como a Bíblia diz, né, que nem um pardal cai, o povo vende por ali, vende lá 2 pardais por 1 denário, e Deus, tudo bem, eles fazem isso, mas nenhum cai sem o conhecimento do vosso Pai, que está nos céus. Amém? Então, a próxima semana eu vou estar, se Deus quiser, postando mais alguma palavra que Deus revele para mim, colocar no canal, e continue me acompanhando.